Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falarmos sobre bens públicos, parte 2. Na parte 1, nós comentamos do conceito, analisamos o conceito e vimos uma classificação de bem público. Nessa parte 2, eu quero ver com vocês atributos dos bens públicos e o uso do bem público, o uso que é dado ao bem público, tá bom? Bom, vamos começar então com os atributos dos bens públicos. Olha só, gente, atributos... Opa, saiu errado desse ponto aqui. Tá bom, vai. Atributos é a mesma coisa que características. Tá, e quais são, pera? Ó, os bens públicos são impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis e não oneráveis. Tá aí. Impenhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis e não oneráveis. São os atributos dos bens públicos. Alguns deles é bem fácil você chegar ao resultado pelo próprio nome, né? Ao significado pelo próprio nome. Impenhoráveis. O bem público não pode ser penhorado. Outros talvez não seja tão fácil assim você saber o significado num primeiro momento, né? Como imprescritíveis. O que quer dizer isso? O bem público é imprescritível, mas o que quer dizer isso? De qualquer forma, vamos comentar um pouquinho de cada um dos atributos para ficar fácil aí se aparecer isso numa questão de prova para você. Bom, primeiro, impenhoráveis. Gente, os bens públicos não podem ser penhorados, basicamente por dois motivos. Primeiro, a penhora de um bem público poderia prejudicar em certa medida a continuidade da prestação de um serviço público, né? Violando o princípio da permanência. Imagina se fosse possível, por exemplo, a penhora de um vagão do metrô. Ia ficar muito complicado, né? Imagina se fosse possível a penhora de ônibus utilizados no transporte coletivo de passageiros. Então os bens públicos eles são impenhoráveis. Primeira justificativa é que a penhora de um bem público poderia prejudicar em certa medida a continuidade da prestação de um serviço público, tá? E a outra justificativa é a seguinte: a fazenda pública, ela paga suas dívidas pelo regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Logo, não teria qualquer eficácia ao particular que requereu a penhora, já que ele não seria beneficiado com o crédito correspondente daquela penhora, porque o valor correspondente da penhora, o valor auferido com a penhora, né, após a realização da asta, não seria entregue ao particular que requereu a penhora, mas sim ao primeiro credor lá da fila dos precatórios. Por isso não teria eficácia a penhora de um bem público, porque a fazenda pública paga suas dívidas pelo regime de precatórios, né? Quando você é agraciado e vence um processo contra a administração pública, no qual você é credor, você entra na fila dos precatórios, né? Via de regra, tá? E aí você vai ficar lá no final da fila dos precatórios e vai aguardar receber. Tá? Se fosse possível a penhora do bem público, esse crédito resultante da penhora seria pago possivelmente ao primeiro da fila dos precatórios, né? E não a você que entrou lá por último. Tá? Portanto, essa é dada como justificativa também para a impenhorabilidade dos bens públicos, né? Não teria qualquer eficácia a penhora de um bem público para aquele particular que a requereu. Tá legal? Beleza. Imprescritíveis. Os bens públicos são imprescritíveis. De bate-pronto, o que vem na cabeça quando se lê esse atributo? Prescrição, né? Não prescreve. Ué, o bem público é imprescritível, ele não prescreve. Pera, o que tem a ver a prescrição com o bem público? Tem a ver sim. Olha, quando você fala, vou usar aqui embaixo, ó. Quando você fala em prescrição, prescrição é um período, é um tempo. Prescrição é um lapso, no qual transcorrido você perde
ou adquire um direito. Aí falar em prescrição extintiva e prescrição aquisitiva. Então você tem a prescrição extintiva e a prescrição aquisitiva. Tá. É sinônimo de prescrição aquisitiva a uso capião. A mais comum é a prescrição extintiva, né? Ah, transcorreu o período, ele perdeu o direito, operou-se a prescrição. É a prescrição extintiva. Mas também existe a prescrição aquisitiva, na qual, transcorrido determinado período, você adquire um direito. Tá? Então veja, transcorridos 5 anos, 10 anos, 15 anos, dependendo da modalidade de uso capião, a pessoa adquire o direito à propriedade. Tá? É a prescrição aquisitiva, que é sinônimo de uso capião. Os bens públicos podem ser objeto de uso capião? Não, né? Não. Inclusive os dominicais, né? Também não podem ser objeto de uso capião. Tá? Portanto, não se opera a prescrição aquisitiva? Não. Daí falar que os bens públicos são imprescritíveis, porque não se opera a prescrição aquisitiva. Tá legal? Em suma, por que os bens públicos são imprescritíveis? Porque eles não sofrem uso capião, sejam eles de uso comum, do povo, especial ou dominical. Tá certo? Beleza. Outro atributo, inalienabilidade. Os bens públicos não podem ser objeto de alienação, tá? Mas fica esperto porque esse atributo aqui é de caráter relativo. Ou seja, os bens públicos não podem ser objeto de alienação, mas é atributo de caráter relativo, pois se o bem for desafetado e observados os requisitos legais, os condicionantes legais, aí sim ele poderá ser alienado. Olha só, os condicionantes legais para alienar bem público são previstos lá no artigo 17 da Lei 8666/93. Tá? Então, para alienar bem público, a primeira coisa é o bem estar desafetado, certo? O bem afetado não pode ser alienado. Então, a primeira coisa é o bem estar desafetado. Beleza. O bem estando desafetado, aí o que tem que ser observado? Primeira coisa, vou colocar aqui, ó. Primeira coisa, autorização legislativa. Autorização legislativa. Mas aqui, ó, só para imóveis. Os móveis não precisam, tá bom? Deve haver interesse público. Deve haver interesse público na alienação daquele bem. Deve haver avaliação prévia do bem. E também deve haver, como há via de regra, realização de licitação. Sendo em regra a concorrência para alienar bens imóveis e em regra o leilão, a modalidade leilão para alienar bens móveis. Tá legal? Então, em regra, a modalidade de concorrência para alienar bem imóvel e, em regra, a modalidade leilão para alienar bem móvel. Tá bom? Ok. Então, a inalienabilidade é atributo de caráter relativo, pois se o bem estiver desafetado, ele poderá ser alienado, mas devem ser observados esses condicionantes legais que eu coloquei aqui. Tá certo? Muito bem. Último atributo, não oneráveis. Né? Não onerabilidade. O que quer dizer essa não oneração, Pera? Quer dizer que os bens públicos não podem ser dados em garantia nos negócios firmados pela administração. Logo, os bens públicos não podem ser hipotecados, não podem ser empenhados. Tá? Toma cuidado com essa palavra, essa expressão empenhado. O bem objeto de penhor é um bem empenhado. Não vai confundir aqui com o primeiro atributo, hein? Porque o bem objeto de penhora é um bem penhorado. Tá bom?
Parece besteira, mas isso já caiu numa questãozinha de prova, em que a questão invertia estas expressões. Veja só, não podemos confundir, antes até de eu falar a questãozinha, né, como que a alternativa apareceu, não podemos confundir penhor com penhora. Penhor é direito real de garantia, figura do direito civil. Tá? Penhor, hipoteca, anticrese, são direitos reais de garantia, né, figuras do direito civil. Tá? Um bem objeto de penhor é um bem empenhado, ok? Não confundir com a penhora, que é a apreensão judicial de bens, né? Figura do direito processual. Um bem objeto de penhora é um bem penhorado. Então, de um lado eu tenho o bem penhorado, do outro lado eu tenho o bem empenhado. Tá. O bem público não pode ser penhorado pelo atributo da impenhorabilidade, mas também não pode ser empenhado pelo atributo da não oneração, que é esse último aqui que aparece para vocês. Pera, como que caiu a questãozinha que você falou? A questãozinha pedia para assinalar a alternativa correta, e uma das alternativas dizia o seguinte, que os bens públicos não poderiam ser empenhados pelo atributo da impenhorabilidade. Ou seja, fez confusão, né? Os bens públicos não podem ser empenhados pelo atributo da impenhorabilidade. Está errado. Está errado. Os bens públicos não podem ser empenhados pelo atributo da não oneração. Assim como também não podem ser penhorados, aí sim, pelo atributo da impenhorabilidade. Ok? Beleza. Então, vimos os atributos ou características dos bens públicos. Gente, ainda sobre bem público, eu quero comentar com vocês agora sobre o uso do bem público dado pelo poder público. Tá? Até porque o particular ele pode utilizar bem público com exclusividade. Tá? Isso é que eu quero focar com vocês. Vamos ver se eu consigo abrir um outro slide aqui. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Uso do bem público. Uso do bem público. Gente, normalmente os bens públicos são utilizados pelo próprio poder público ou pelos particulares de forma indistinta, né? Por toda a coletividade indistintamente. Entretanto, é possível que o particular use bem público com exclusividade, por meio dos chamados instrumentos de outorga. Tá? Então é possível que o particular use bem público com exclusividade por meio dos chamados instrumentos de outorga. Quais são, Pera, os instrumentos de outorga? Olha, existem vários, tá? A gente pode começar falando da autorização e permissão de uso. Autorização e permissão de uso. O que é autorização ou permissão de uso? São atos administrativos. A gente vai ver o seguinte: autorização e permissão são institutos diferentes, certo? Só que dá pra gente ver um conceito comum da autorização e da permissão. Então vamos ver o conceito comum que vale para autorização, que vale para permissão, depois a gente vê as diferenças, tá legal? Então olha, tanto a autorização como a permissão de uso são atos administrativos, gratuitos ou onerosos, unilaterais, discricionários e precários. Então, a autorização e a permissão de uso são atos administrativos, gratuitos ou onerosos, unilaterais, discricionários e precários, pelos quais o poder público outorga ao particular o uso de bem público com exclusividade. Veja quantas similaridades aí da autorização e da permissão. Então, tanto a autorização quanto a permissão são atos administrativos. Isso é importante porque é a natureza jurídica do Instituto. Podem ser gratuitos ou onerosos. São unilaterais, discricionários e precários.
Então são várias similaridades que valem para autorização e para permissão. E ambos os institutos conferem ao particular que use bem público com exclusividade, de forma privativa. Só ele vai utilizar o bem. Tá legal? Agora, quais as diferenças, hein, entre autorização e permissão? Gente, vamos lá. Ó, vamos fazer assim. Autorização, de um lado, e permissão do outro. Principais diferenças que a gente pode colocar são as seguintes, gente. A autorização visa o interesse do particular, preponderantemente. Então, a autorização visa o interesse do particular, preferencialmente, preponderantemente, tá? Ao passo que a permissão, ela visa o interesse público, visa o interesse público. Outra diferença, na autorização não há licitação. Não há licitação. E na permissão? Na permissão pode haver licitação, no caso de vários interessados. Tá bom? Então, na autorização não há licitação. Na permissão pode haver licitação, no caso de vários interessados. Tá certo? Exemplos de cada um deles. Exemplo de autorização. O espaço público ocupado, ou melhor, a interdição temporária de via pública para a realização de festa junina pelos moradores da via. É exemplo de autorização de uso. A interdição para uma festa folclórica, Santa Queropita, esse tipo de festa, autorização de uso. Tá? Exemplos de permissão de uso. O espaço público ocupado por um ponto de táxi, pela barraca do feirante ou do ambulante, pela banca de jornal, tá? Onde você compra o seu jornal dos concursos, né? Então aquela banca onde vende o jornal dos concursos é exemplo de permissão de uso. Ele está utilizando um espaço público de forma privativa, tá? Box dentro de mercado municipal também é tido como permissão de uso, tá certo? Aquelas lojinhas dentro do metrô também é permissão de uso, ok? A autorização ela tem uma precariedade maior do que a permissão, tá certo? Muito bem. Então vimos aí um conceito comum de autorização e permissão e vimos aqui as diferenças entre autorização e permissão. Ó, só lembrando, não vai esquecer que a gente está falando de autorização, permissão, concessão, vou falar agora de uso, ou seja, matéria de bem público. Não vai confundir com concessão e permissão de serviço que nós vimos lá atrás, que aí é particular prestando um serviço público, certo? Então, serviços de telefonia, energia elétrica, transporte coletivo de passageiros, coleta de lixo, isso daí é concessão ou permissão de serviço. Tá legal? É outro assunto. Aqui é uso do bem público por particular com exclusividade, é matéria de bem público, tá legal? Beleza. Um outro instrumento de outorga que aparece muito em prova é a concessão de uso. De uso. E o que é a concessão de uso? É completamente diferente da autorização e da permissão. Porque a concessão de uso é contrato administrativo. É contrato administrativo, portanto não tem qualquer precariedade. Tá? Então a concessão de uso, conceito,
É espécie de contrato administrativo pelo qual o poder público confere ao particular o uso de bem público com exclusividade para que seja dado ao bem a destinação específica prevista no contrato. A destinação que consta lá no contrato. Tá legal? Por exemplo, o funcionamento de um restaurante no interior de um aeroporto é hipótese de concessão de uso. Tá? A grande diferença que chama atenção para autorização e para permissão é que a concessão se instrumentaliza por meio de um contrato administrativo. Portanto, não há qualquer precariedade, ou seja, tem prazo certo e determinado e a sua extinção antecipada pode gerar direito à indenização. Tá bom? Então não há, portanto, qualquer precariedade. Perá, se é contrato administrativo, então quer dizer que é necessária a prévia licitação? Perfeito, perfeito. Antes da concessão de uso, é necessária a realização de prévia licitação. Ok? Beleza, então vimos aí instrumentos de outorga, existem outros, estes aqui são os que mais aparecem nas provas. Tá legal? Pessoal, muito obrigado, eu encerro aqui a parte de bens públicos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.